E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem? Deixa o like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito também. Se vocês quiserem conhecer os benefícios que eu tenho disponíveis aí para vocês na descrição, se você quiser dar uma força aí pro meu trampo, se eu ajudo você com esses vídeos gratuitos, se você quiser me ajudar aí, se você adquirir algum produto que eu ofereço, ou se você tornar membro, você vai estar me dando uma força e você vai também receber em troca aí um item aí, ou os vídeos que você vai ter acesso, que são de muita qualidade também, assim como os vídeos públicos aqui que eu posto para vocês. E vocês sabem que eu gosto muito desse estilo de vídeo, rapaziada, de coisas que acontecem no nosso dia a dia, que os homens conseguem se identificar com facilidade, que são coisas que acontecem com a maioria de nós, quando você está lidando com uma namorada, com um relacionamento, muitos homens passam por isso, é desse tipo de conteúdo que eu gosto de fazer, que é o conteúdo que eu mais gostava de assistir, que era principalmente o canal do AMS, do Alpha Male Strategies, do Kevin Samuels e o Patricio O'Neill, que eles abordam as questões bastante específicas e tratam como coach o problema dos homens, né? Eles direcionam você e dão dicas práticas de como lidar com essa circunstância, como lidar com o término, como lidar com a minha ex, como lidar com essa situação que eu fiz tal cagada e aconteceu isso, o que fazer depois. Então esses foram os tipos de conteúdo que eu mais assisti, que eu mais gostava de ver e que eu mais inspirei o meu canal na hora de fazer meus vídeos. Então eu vou fazer algo parecido aqui hoje para vocês, que eu acho importante, porque assim, eu já comentei sobre isso lá atrás, referente a essa questão de você tentar salvar ou recuperar seu relacionamento quando você faz alguma cagada. E eu disse que o motivo pelo qual, inclusive, eu descobri a vermelhinha, eu descobri esse conteúdo, que foi através principalmente do canal do Alpha Male Strategies, né? Foi porque eu tava procurando informação no YouTube de como recuperar a atração de uma garota depois que você fez cagada. Depois que você perdeu a frame, depois que a sua confiança caiu e consequentemente você não consegue passar nos testes, ela perde interesse. Tem os vídeos aqui no canal, quem é mais antigo vai se lembrar que eu já comentei essa circunstância. E foi assim que eu fui cavando fundo, fui descobrindo informações e tal, e comecei a me identificar e gostar bastante desse assunto, né? Então acontece que uma coisa que o Alpha Male Strategies falou lá atrás sobre isso foi o seguinte, falou, velho, quando você vacila com uma mina, o que quer que seja, a melhor coisa a se fazer é sair fora, cara. Tentar consertar aquilo, ainda mais depois que você quebra a confiança de uma garota, tentar consertar, recuperar, construir a confiança de novo, cara, vai ser um negócio muito difícil e provavelmente vai ser um esforço que você vai desempenhar ali que você não vai ter o resultado esperado. Então a melhor coisa que você faz, cara, é sair fora, aceitar que você perdeu. Definitivamente aquilo vai incomodar você, vai te incomodar durante um bom tempo. É claro que chega uma hora que você supera, né? É igual um ferimento, rapaziada. Dependendo, tem ferimento que você sofre que dói, né? Mas ele cicatriza e some a cicatriz. E já tem ferimentos que dói muito, demora muito para cicatrizar e mesmo depois de cicatrizar ainda fica a marca em você. Só que aquilo lá não dói mais. Você só se lembra, entendeu? Você se lembra, não é uma parada que te incomoda, mas você lembra. E aí quando você começa a pensar profundamente, você fala, nossa, caramba, o dia que eu cortei o braço que machucou aqui foi tão ruim e tal. Mas não dói mais. Você tem a lembrança da dor se você puxar na memória. Mas você não sente mais a dor porque cicatrizou depois de muito tempo. Então é a mesma circunstância aqui. Quando você vacila com uma garota, que você tem alta atração, que você tem alto interesse ou que você gosta demais, seja porque você quebrou a confiança dela, ou seja porque você não passou num teste, algo parecido, cara, é um negócio que vai beliscar você. É um negócio que vai marcar você e vai te acompanhar provavelmente pro resto da sua vida. É o que eu falei, você não vai morrer, ficar pensando, mas vira e mexe, você vai lembrar. Você vai falar, caramba, cara, foi legal, aquele dia podia ter dado certo, né? Ou quando você vacila, por exemplo, e quebra a confiança dela. No caso do Alpha Male Strategies, o que aconteceu foi que justamente ele estava com uma garota que ele tinha muito interesse por ela. Foi parecido com o que aconteceu comigo. Ele tinha muito interesse pela garota e ele não conseguia segurar a frame, cara. Tanto é que ele comenta, eu tava no primeiro encontro já combinando o segundo encontro com ela. E ele fala, cara, ela perdeu o interesse por mim rapidinho, porque ele correu muito atrás, ele validou muito ela, ele chamou ela pra sair várias vezes, ele mandava mensagem direto, porque ele gostava muito da mina. Ele tinha alta atração por ela, tanto é que ele falou, cara, eu conheci ela, no dia que a gente se conheceu, em 15, 20 minutos a gente já tava se beijando e tal, trocando ideia, eu com uma altíssima atração por ela e ela com uma altíssima atração por mim. E, cara, em menos de um mês eu perdi o contato dela, eu consegui fazer ela perder interesse por mim, a gente nunca mais se falou. E ele fala que isso deixou ele tão puto da vida que fez ele começar a procurar também informações e querer fazer conteúdo para explicar para os homens que estavam passando por esse tipo de situação com mulher, entre outras coisas. Então foi parecido com o que rolou comigo. Nessa circunstância, rapaziada, é o que ele fala, velho, tem que servir de experiência para você, cara. Isso tem que servir como uma lição para você não vacilar e não fazer a mesma cagada de novo. Mas você tem que aceitar a perda, porque provavelmente não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer essa garota recuperar a atração por você. A menos que ela venha falar com você um dia ou muito tempo depois vocês voltem a conversar e pode ser que aconteça. Mas do contrário, você tem que seguir sua vida, rapaziada, e usar isso como experiência para você não fazer merda de novo. Porque é o que eu falo, confiança é uma parada que demora para você construir, mas quando você quebra, irmão, para você recuperar é quase impossível. É muito difícil. E isso é o de menos. E foi o que eu falei. Sabe o que vai acontecer? É igual, a analogia que eu faço é a seguinte, imagina um vaso, rapaziada, um vaso cai no chão e quebra.
certo? A confiança. Imagina que a confiança é um vaso. Cara, o que você vai fazer? Você vai pegar as partes, as peças que quebraram ali, os estilhaços, você vai colar com o Super Bonder, cara. Ele vai ficar cheio, ele vai ficar horrível, cara. Ele vai ficar cheio de negócio com o Super Bonder e vez ou outra vai cair uma peça de novo, vai cair. Você vai estar sempre tendo que fazer o quê? Juntar os cacos. Você vai viver constantemente juntando os cacos. Qualquer mexidinha que você der, sabe? Qualquer ventinho mais ou menos que bater, já quebra de novo uma peça, você tem que colar de novo. Então é o que eu falo, fica uma sensibilidade terrível, cara. Qualquer coisinha vira uma tempestade num copo d'água, entendeu? Qualquer coisinha que antes vocês conseguiam se desentender e se conciliar melhor e tal, e aquilo ela não fazia drama em cima daquilo por muitos dias, cara, agora qualquer coisinha que você fala vira um negócio enorme. Porque a confiança dela tá fragilizada agora. Então eu falei, cara, não vale a pena, você vai ficar durante um tempão sempre passando por isso e brigando, e ela não vai te respeitar mais, adivinha o que aconteceu. Outra coisa, rapaziada, é que você tem que aprender a se perdoar, cara, é difícil fazer isso. Uma das coisas mais difíceis que tem pra gente fazer é perdoar a si mesmo. É um exercício que você tem que praticar nessa circunstância. Entender que você errou, cara, que você é um ser humano e você vai errar, cara. E admitir e falar, cara, eu errei, faz parte, eu fiz merda, e que sirva de experiência pra mim. É difícil você não se julgar nessa circunstância, você não ficar se culpando. A melhor forma de você parar de se culpar é você entender, cara, que você é uma pessoa que falha, cara. E você fala, cara, eu errei, eu admito e faz parte, eu não sou perfeito. É difícil a gente conseguir olhar pra nós mesmos e reconhecer nosso erro pra gente parar de se culpar, nesse caso, tá? Então é o que eu falo, mas isso é o de menos, sabe por quê? Sabe o que acontece nessa circunstância normalmente, rapaziada? Normalmente a garota vai se vingar, cara. Normalmente a mulher vai se vingar. E ela vai se vingar em que sentido? É o que eu falo, cara. Ela meio que vai usar você ali como uma muleta emocional, entendeu? Pra ter você ali por perto, porque quando você trai ou quando você quebra a confiança de alguém, o ego dessa outra pessoa vai ficar no negativo. Então ela vai tentar recuperar o ego dela aos poucos, entendeu? Muitas vezes com você. Ela vai querer te dar o troco por aquilo que você fez. Ela vai querer recuperar aquele senso de respeito próprio que ela perdeu por sua causa, por causa da traição, por você ter feito ela de trouxa. Então meio que ela vai querer fazer você de trouxa também. Falta de respeito, entendeu? Ela vai xingar, vai falar o que ela pensa, não vai estar nem aí, vai falar as merdas na sua cara. Ainda mais porque o cara nessa circunstância, se ele tiver esse apego emocional, ele não vai conseguir terminar. Segundo, o que ela vai fazer também, ela não vai ter relação sexual contigo. Entende o que eu quero dizer? Ela vai segurar muito o sexo, se tiver vai ser um negócio raro, porque ela não vai querer validar você, cara. Então uma coisa que é comum nessas circunstâncias, quando você quebra a confiança da mulher, ela tirar o sexo. Ela não quer mais fazer sexo, ou arrumar desculpa, o que quer que seja, e etc. E qualquer coisinha que rolar entre vocês, é o que eu falei, cara, ela vai transformar numa coisa maior, mesmo se aquilo for pequeno. Consequentemente, você vai começar a entrar com seu ego negativo aos poucos, entendeu? Porque ela vai estar tentando se vingar de você nessa forma, te desrespeitando, te diminuindo, entendeu? Essas coisas. Diminuindo o seu ego, cara. Assim como você diminui o ego dela, ela vai te dar o troco aos poucos. E outra coisa que ela pode fazer, que é pior de tudo, que é trair você também nas suas costas. Provavelmente ela vai fazer isso, irmão. Então, quando a mulher, muitas vezes, ela aceita ficar com o cara depois que o cara traiu, é meio como se às vezes, cara, ela tivesse também uma dependência que ela não consegue sair fora, e ela quer aproveitar aquele momento para conseguir se recuperar enquanto ela está com você, entendeu? Ela quer usar você para se recuperar. Justamente para você ficar validando ela, para você mostrar os sentimentos. E ao mesmo tempo, às vezes, ela vai usar esse momento que vocês estão juntos para se recuperar e se vingar de você e te trair. E fazer a merda nas suas costas. Porque a vingança, rapaziada, faz a pessoa se sentir melhor, entendeu? Quando alguém é prejudicado. Quando alguém faz alguma coisa, não tô falando que é certo, tô falando que é uma realidade. Quando alguém faz algo contra você, te prejudica, você ir lá e prejudicar a pessoa de volta, é como se você estivesse lavando a sua alma. Então não é incomum a mulher querer fazer isso. Fazer alguma coisa pelas suas costas, o que é que seja. E parte desse processo é justamente o quê? Te desrespeitar e tirar o sexo ao mesmo tempo. E aí o que acontece é que às vezes, rapaziada, você descobre que ela tá com um cara que é um cara que você já pegou no celular dela, é um cara que você já viu conversa entre os dois, algo parecido. Aí você fala, cara, ela já tava com esse cara antes da gente terminar. Quando a gente brigou naquela época, eu lembro que esse cara apareceu, eu lembro que esse cara trocou ideia e etc. É muito comum isso acontecer. É muito comum quando a mulher ela passa por essa circunstância de fragilidade, ela ia querer se vingar e ela procurar amparo emocional em outro homem, esse filho da puta, então eu vou conversar com outro cara. Justamente querer trair você, ou querer que um outro cara a valorize, dê em cima dela, entendeu? Para que no mínimo ela tenha uma oportunidade para se vingar de você se ela achar necessário em último caso. Então não é incomum a mulher ela desbloquear um cara, de repente, mandar um oi, curtir uma foto, para esse cara vir interagir com ela colocar esse cara na órbita, para que deixar ele ali, entendeu? De reserva no mínimo, ou realmente se vingar de você, traindo você também.
numa circunstância que você quebrou a confiança dela, tentou trair ou efetivamente traiu. E aí depois, lá na frente, você vê que ela tá com o cara. Você fala, cara, ela tá com o cara, mas esse cara foi o cara que ela conversou. Aí você começa a juntar as peças e você chega à conclusão que ela já tava ficando com o cara, mesmo quando ela tava dentro do relacionamento com você. E por fim, o que eu quero dizer, cara, é que quando você vê a sua mina com outro cara, a sua ex ficando com outro cara, e talvez ela te traiu, talvez esse cara já estava ali trocando ideia com ela, mesmo durante aí o relacionamento de vocês, quando ela ainda estava com você, você tem que entender, rapaziada, que isso é muito uma parada do ego. Você entende o que eu quero dizer? Você precisa aprender a conhecer melhor e trabalhar o seu próprio ego nesse caso. Porque o motivo pelo qual você está incomodado com aquilo, tá? É porque seu ego está sendo invadido, e é você mesmo que está invadindo o seu ego. Porque o homem, cara, ele fica muito incomodado quando ele descobre que tem outro cara transando com a ex-namorada dele. Ele fala, caramba, cara, agora esse cara tá transando com a minha ex. É uma parada que corrói você por dentro. É seu ego, irmão. É seu ego. Você tem que entender que esse tipo de circunstância, relação sexual, não é grande coisa assim, rapaziada. Tenta se lembrar de quando você transava com a sua namorada, com alguma garota, se é uma coisa assim extraordinária, ou tão ofensiva, tão desrespeitosa, assim, não, é um negócio normal. É uma coisa assim, banal, entendeu? Você que tá criando um monstro só porque tem um cara comendo a sua ex. Não tem nada demais, rapaziada. É um pinto e uma xereca. É só isso. Nada demais, cara. Quando você tava lá com a sua mina lá e você ia lá transar com ela, era um negócio assim de outro mundo, que, meu Deus, ninguém pode saber que a gente tá transando, porque isso aqui é um negócio assim, senão as pessoas vão ficar extremamente ofendidas e tal. É um bicho de 7 cabeças, sexo. Não, cara. É só um pinto e uma vagina. É só isso, mais nada. O resto... Tudo que você sente, que você imagina, fica mal, não dorme à noite, fica incomodado, é seu ego. E o segundo ponto é você justamente não ficar se julgando. É você perdoar a si mesmo, que é difícil de você fazer nesse caso. Porque você vai ficar se culpando, entendeu? Olha como eu fui otário, olha como eu fui trouxa, olha como não sei o quê. Além de você entender que você não tem obrigação de descobrir essas coisas, você não tem bola de cristal, você não consegue enxergar através da parede, entendeu? Você não consegue ler pensamento nesse caso. Você tem que reconhecer que você é humano, que você vai ser enganado, você vai ser feito de trouxa, ainda mais quando a pessoa justamente faz uma coisa que é pra esconder de você, tá? Outro ponto também, além disso, cara, além de você não ficar se julgando e não cobrar muito de si mesmo, é você reconhecer que você errou em tal circunstância. E aprender fazendo esse exercício de auto-perdão, de perdoar a si mesmo, que é uma parada difícil. E esse negócio, rapaziada, é o que eu falei, é uma parada que você passa, por isso você amadurece, cara. Você começa a olhar para as coisas com outros olhos, entende? Quando você lida com uma circunstância parecida, não é esse monstro todo, esse filme de terror que você imaginou antes. Você olha e fala, cara, são duas pessoas transando, não tem nada demais. Não é pessoal, entendeu? Você não pode levar pro pessoal porque tem um cara comendo a sua ex. Não é pessoal, cara. Mulher gosta de pau, rapaziada, não tem o que fazer, velho. É humano. Não é pessoal, não é grande coisa. É uma parada banal. Você cria grande caso quando você sente atração por uma mulher, é isso que eu quero dizer. Quando você fica atraído por uma mulher, sabe? Quando você fica atraído por uma mulher, você acha ela bonita. Ou quando você transa com uma mulher. É um negócio assim extraordinário que você fala, meu Deus, o que é isso que eu tô fazendo? Olha só que incrível. Não, é uma coisa banal. Então por que quando a sua mina faz a mesma coisa que você acha que é esse negócio assim terrível, e meu Deus do céu, olha o que ela tá fazendo comigo? Não, cara, é um negócio banal também. Assim como quando você transa com outra mina. Depois de muito tempo, quando você amadurece, você passa por essa circunstância, você vê que não era tão terrível assim e grande coisa como você imaginou que era. Então só queria passar essas dicas para você nesse vídeo, espero ter ajudado. Tamo junto, um abraço.